A paz a todos, espero que estejam todos bem. Vamos aí iniciando mais uma semaninha, que ela seja abençoada, cheia de boas realizações, né? Boas notícias. Mas vamos lá para a palavra do pão do dia, que se encontra hoje em Hebreus 12, capítulo de versículos 5 e 6, que vai nos dizer assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Essa semana começou a palavra doída, assim, né? Ontem participei de um culto, pude participar, né, de um culto abençoado com um pessoal que fez parte de uma igreja que a gente participou, que primeiro era do Jardim Cibele, aí depois virou Vila Marcondes, mas que por motivos maiores, infelizmente foi desfeita, e aí teve que todo mundo que ir pra sede, e aí a gente brinca que meio que a gente ficou órfão, né? E ontem a gente foi num culto numa dessas, eu falo que é filiais, né? Tem a sede, e aí a gente tava na filial, no Ariston, e aí tava quase todo mundo que era da Marcondes, né? Aí a gente tirou foto e tudo mais. Aí eu fui deixar uma palavra para meditação e, tipo, era em Provérbios 16, que dizia: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, né? Que fala mais ou menos sobre que quando a gente pensa que tá forte, aí é que a gente tá fraco, né? E quando a gente tá se achando demais, é aí que a gente cai. E hoje vem falando sobre a repreensão de Deus. Ontem no culto, o culto inteiro, toda a palavra de saudação, toda a palavra, todo louvor, a palavra ministrada era sobre oração. Inclusive hoje a palavra do dia que eu sempre compartilho era também falando sobre a oração, né? Então Deus ele vem pedindo muito que a gente venha estar em constante oração, né? Tem lá o versículo que fala: orai e vigiai a todo momento. É exatamente isso, porque os tempos são maus. Então a gente tem que viver em oração. E aí hoje Deus vem nos lembrar que todo pai que ama seu filho, ele vai corrigir, né? E que a gente não deve se chatear quando ele vem com a correção, né? É sinal do amor dele por nós, que ele não quer nos perder, né? Que se ele fosse um pai que não se importasse conosco, ele não tava nem aí pro rumo que a gente tá dando pra nossa vida. Mas não, ele se importa comigo e com você, e ele se preocupa com o que eu e que você tem feito das nossas vidas. Então por isso que ele pede, que ele nos lembra a todo momento que a gente tem que viver em constante oração, orando, vigiando, né? E que quando ele nos repreende, é porque a gente está tomando algum atalho que não é para tomar, que a gente está fazendo alguma coisa
que não é para fazer. E como que ele nos adverte? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele meio que nos acusa. Então a gente sente que a gente está fazendo algo errado. E quando a gente sente que está fazendo algo errado, né? E a gente se arrepende verdadeiramente, Deus, ele automaticamente ele nos perdoa. Tanto que você vai fazer a sua oração e ele vai te ouvir, né? Por que ele responde a sua oração? É por isso, porque ele te ouviu, porque ele já te perdoou por aquilo, pelo seu pecado, pela sua falha, pelo seu desvio, né? Tanto que ontem o pregador, ele falava assim, no momento da palavra, que era falando sobre essa questão da oração e de estarmos em constante busca, né? De sermos melhores, mais íntimos de Deus. E que ele falava que, tipo assim, ele percebe que, tipo assim, ele tem muito ainda para melhorar, que ele tem muito que matar da carne dele, porque um pouquinho que ele fica fora, né, da presença do Senhor, que o nosso inimigo da alma tá ali nos lembrando, você vai cair. E é assim no nosso dia a dia. E era engraçado que conforme ele ia ministrando, né, porque quando a gente vai ministrar alguma coisa, Deus primeiro ele fala com a gente, né, para depois falar com os outros. Então ele sempre ministra primeiro em nós, que recebemos a palavra para depois falar para quem a gente vai passar. E eu sentia no meu coração, né, assim, de ir lá dar um abraço nele e de falar exatamente isso que eu tô falando para vocês, que o mais importante é justamente isso, que a gente se reconhecer falho, né? Saber que a gente precisa dele, que a gente precisa de Deus e que os nossos ouvidos sempre estejam atentos a Deus, né? Que é o que a gente tem que pedir a todo momento, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento e que a gente peça todo dia para que os olhos de Deus jamais, né, se virem para nós, se desviem de nós, porque os dias são ruins e sem Ele, eu não sei vocês, mas sem Ele não dá. E é assim que a gente tem que viver, em constante oração. A gente vai falhar, porque como eu vivo dizendo, nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? E a gente falha, a gente chora, porque a gente se frustra, porque a gente fala, não era mais para eu estar falhando nisso. Mas é o ser humano, nós somos assim. Mas o bonito disso tudo, do amor do nosso Pai, é isso, que Ele nos conhece tanto que Ele sabe exatamente quando a gente vai falhar, quando a gente vai fraquejar, quando a gente vai precisar de um abraço, de uma palavra. E é isso. Então que você medite nessa palavra hoje. Quando Deus te corrigir, não fique bravo não. É só Ele demonstrando o amor dele por você, por mim, né? Querendo o melhor para nós. Amém? Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.